inicial da geração de 30 é com a obra de poesias do Carlos Drummond de Andrade, chamado Alguma Poesia. A geração de 30, que é a segunda, ela é a Era Vargas, se vocês notarem, exatamente a Era Vargas, de 30 a 45, e a Era Vargas nos traz instabilidade política, medidas antidemocráticas. Nós encontramos, nessa época, o segundo a Revolução Industrial, o nazifascismo e a Segunda Guerra Mundial. A geração de 30, eu falo de poesia e falo de prosa. Ela se volta por uma temática mais de denúncia social, de engajamento político, justamente por causa da Segunda Guerra Mundial e da ditadura de Vargas. De Murphy, eles apresentam, gente, uma diversidade cultural. Por quê? Se nós pegarmos a prosa da segunda fase, nós temos Ceará, Raquel de Queiroz, Rio Grande do Sul, Érico Veríssimo, Minas Gerais, sabe? Bahia. Então, nós temos assim uma diversidade cultural desse Brasil enorme que nós vivemos. A linguagem é coloquial, a liberdade formal, influência da psicanálise. Tá? Isso começa assim aos pouquinhos. Mas eu prefiro os dois primeiros bibs aqui, ó. Esses dois aqui, ó. Esses aqui eu dispenso, tá? O romance de 30, aí é prosa. O romance de 30 são temas mais ligados com a realidade nacional, com aquela preocupação das mudanças sociais e políticas do período. Ou seja, o Brasil sai da República Velha e adentra para a nova República. E no mais, gente, vocês sabem que houve aquela queda da Bolsa de Nova York, que foi um estrago no mundo. Isso aí vai afetar o nosso romance de 30. Retoma alguns pontos do realismo, porque a gente diz que o romance de 30 é neorrealista, são os novos realistas do século XX, e problemas semelhantes em quase todas as regiões do Brasil. Por quê? Porque se ela fala... nós temos nessa época, gente, a decadência da cana-de-açúcar, a decadência do café, a decadência do cacau, a decadência das charqueadas, a decadência da borracha no Amazonas. Então, repare que os problemas são em todas as regiões. No Nordeste, nós temos a denúncia da seca, dos problemas do trabalhador rural, da miséria, da ignorância, do coronelismo, aquele que manda, ele não pede, e do fanatismo religioso. E aí nós temos Graciliano Ramos, José Lins daquilo, Jorge Amado e Raquel de Queiroz. No Sul, Érico Veríssimo. Eu não dei Dionélio Machado, porque Dionélio Machado, autor dos Ratos, é só quando é leitura obrigatória. E ele não é. Começamos, então, com José Lins daquilo. Lembram que ele é o autor do memorialismo. Ele, aos 40 anos, está tentando se lembrar quando, infância e adolescência dele, no engenho do avô dele na Paraíba. E só que tem um detalhe, gente. Ele fala, lembram? Dos engenhos decadentes, Santa Rosa e Santa Fé. Ele concilia ficção com as recordações dos tempos vividos na infância. Claro, gente, quando ele vivia na fazenda do avô dele. Então, é óbvio que a história, gente, é uma ficção, mas junto com a ficção, vamos dizer assim, ó, 50% daquilo que ele viveu na infância dele. Então, nós temos ficção com realidade. Mas o José Lins, ele não tem a envergadura ideológica, nem a capacidade de análise crítica que nem o Graciliano Ramos. O Graciliano Ramos, gente, com São Bernardo, principalmente Vidas Secas, ele é mais cáustico, né? Ele é mais incisivo na psicologia e na crítica social. Aqui é meio a boca. E o José Lins, ele é conhecido como autor do Ciclo da Cana-de-Açúcar. Nós temos Menino do Engenho, que é a obra mais popular dele, Doidinho, Banguê e Fogo
Morto, que é a obra-prima dele. Menino do Engenho, Doidinho e Banguê são romances em que o personagem é Carlos de Mello, com o avô dele, o coronel. Deu um branco agora. Zé Paulino. Mas a outra obra, a obra-prima dele, chama-se Fogo Morto. Fogo Morto, gente, é um está em decadência. Ele não produz mais. E essa obra, gente, ela é dividida em 3 partes, ou 3 fases. Mestre Amaro, que ali enfatiza o destino e o drama humano de uma personagem que se orgulha de ser um celeiro, aquele cara que trabalha com a cela e couro, de ter uma profissão, passado de pai para filho. Só que ele é convidado a sair da fazenda e fica sem saber para onde vai, acaba se matando. A segunda fase é o Engenho de Seu Lula, história de ascensão, apogeu e decadência desse coronel que não soube administrar o engenho de Santa Fé. E a terceira fase é o Capitão Vitorino, ênfase à figura da personagem, alvo de chacota da molecada gurizada, fica tirando chacota dele até dos adultos, que andam pelos engenhos em defesa dos injustiçados. Esse Capitão Vitorino, gente, é uma espécie de Dom Quixote nordestino. Tá? Essa obra, gente, ela tem privação de crenças e práticas religiosas. Talvez pela dureza deles, né? Pelo jeito como os personagens, vamos dizer assim, se deslocam na. Então, privação de crenças e práticas religiosas. Não é falado. Raquel de Queiroz. Raquel de Queiroz, gente, a obra dela é o 15, em que aprofunda a temática da seca, né? A famosa seca de 1915. E lembre você, gente, que essa obra ela tem 2 planos. O plano individual é a história da Conceição, que é uma professora engajada, participante, e o primo dela, o Vicente. Mas por uma diferença de instrução entre eles não conseguem ficar juntos. E a parte social é quando ela fala, no geral, a drama da seca, essa de 1915. E aí aparece uma das famílias que foge da seca, a família de Chico Bento. Só isso e pronto. Jorge Amado. Jorge Amado, gente, ele tem 2 fases. A primeira fase dele é a fase de panfletarismo, é a fase socialista, a fase política, a fase realista, né, de preocupação política social, em que ele denuncia a miséria, a opressão do trabalhador rural e das classes. Né? E todas essas questões sociais, gente, elas têm como pano de fundo a cidade de Salvador. Lá na segunda fase, que são os romances de costumes, é que nós encontramos o quê? Nós encontramos a interior da Bahia, Ilhéus e Itabuna. E é óbvio que a obra mais famosa dele, da fase socialista dele, chama-se Capitães da Areia. E essa obra, Capitães da Areia, gente, apresenta a difícil vida dos menores abandonados em um trapiche do Cais do Porto, em Salvador. É como se fosse um câncer social, gente, tá? Em que o governo não olha para aquele pessoal que está atirado à própria sorte da sociedade. São crianças de rua, atiradas à própria sorte, que cometem delitos para sobreviver. Eles moram no armazém abandonado, cercado de areia, e são liderados por um menino chamado Pedro Bala, de 14 anos. Contam com a ajuda de um padre e uma mãe de santo. Aí vem o secretismo religioso. A varíola começa a preocupar a população da cidade. E um dos meninos é internado. Pedro Bala, então, com 17 anos, ele passa o comando do grupo para uma outra pessoa, porque eles ficam dos 14 aos 17. E aí o Pedro Bala, depois que sai dos Capitães de Areia, ele se torna um militante proletariado, com orientações socialistas, líder do sindicato dos estivadores de Cais do Porto. Érico Veríssimo. Érico Veríssimo, ele meio que muda um pouco. Ele prefere mais a parte histórica da formação do Rio Grande do Sul. Ele tem 3 fases.
A primeira fase é a fase urbana, né? Que ele fala de Porto Alegre e seus problemas morais aqui de Porto Alegre. Só para saber. A terceira fase é a fase política, é onde nós encontramos esses incendiários. Mas eu quero que vocês tenham cuidado, é a segunda fase. A segunda fase, nós temos o Tempo e o Vento, que é narrado em terceira pessoa. Somente no final da obra, do terceiro volume, é que nós vamos descobrir que o narrador é Floriano Terra Cambará, o tataraneto do capitão. Mas ele narra em terceira pessoa. Tá? E o Tempo e o Vento, gente, é constituído de 3 tomos, de 3 livros. O Continente, que vai de 1745 a 1895, e é aqui que aparece a parte da família Terra Camará. Repare, gente, que essa obra é uma obra de ficção, quando ele fala da família Terra Camará, que não existiu essas famílias aí, mas tem a parte histórica, porque essa família, ela vai passando, gente, com o passar dos anos, né, por todos aqueles movimentos importantes do Rio Grande do Sul, que é a Guerra Guaranítica, a Guerra Cisplatina, a Guerra Farroupilha, a Guerra do Paraguai, a Revolução Federalista, né? E eu destaco mais é a parte do continente. Agora vem o importante. Esse aí, inclusive, para a URGS, né? Graciliano Ramos. Ele é do ciclo da seca. Seus personagens revelam uma condição coletiva, principalmente no Vidas Secas, em que o homem é explorado socialmente ou brutalizado pelo meio. Explorado socialmente, o São Bernardo. Brutalizado pelo meio, mais o Vidas Secas. Ele retratou o universo do sertanejo nordestino, ele tentou, falando do fazendeiro autoritário, Paulo Honório, ou do caboclo comum, exemplo, Fabiano. Ele tentou, gente, equilibrar a análise sociológica com a psicológica. O ser dentro da sociedade e o ser dentro de seu eu. Vidas Secas é a história de uma família de retirantes nordestinos que saem de lugar nenhum em direção a nenhum lugar. Mas o que nos interessa aqui não é o Memórias do Cárcere, e sim São Bernardo. Paulo Honório conta a sua vida dos tempos de cego, que ele foi guia de cego, até a situação de proprietário da fazenda São Bernardo. Casa-se aos 45 anos com Madalena. Contudo, os dois começam a se entender, e nem mesmo a gravidez pode ajudá-los. Angustiada, Madalena suicida-se. Paulo Honório, gente, lembra? Ele começou a trabalhar, na sua juventude, como trabalhador alugado por 5 tostões, para trabalhar 12 horas. Só que foi essa maneira astuta dele, que ele vai e endivida o Luiz Padilha e toma a fazenda do São Bernardo. E essa aquisição do São Bernardo é que é a grande aquisição do Paulo Honório. E ele depois, gente, com poder de coronel, ele começa a pisar nas pessoas, ele começa a coisificar os seres humanos. E isso nos denota um capitalismo selvagem, ok? Saindo da prosa de 30, entramos para a poesia de 30. E o primeiro que eu quero colocar para vocês chama-se Murilo Mendes. Murilo Mendes, gente, ele pertenceu àquele movimento Festa, aquele grupo Festa, que era um grupo católico ortodoxo. Olha só, cristianismo, surrealismo, poesia social, neobarroquismo, pelo jeito de ele escrever, tá? Experimentalismo. Eu destaco cristianismo, que é a religiosidade, e surrealismo. Ele é muito da poesia do sonho, do inconsciente. Tá? A gente vai falar sobre isso aí. Poesia metafísica e religiosa, está aqui, ó. Forte identificação com o surrealismo europeu. Concilia a poesia religiosa com as contradições do eu dele, e com a preocupação social e com o sobrenatural. Por isso se diz, gente, que esse Murilo Mendes
ele é o poeta da liberdade, da religiosidade e do social. E como ele é poeta da liberdade, da religiosidade social, vocês sabem que uma pode não se encaixar com a outra. Por isso que ele gravita no limite entre o consciente e o inconsciente. Ele fica sempre no estado intermediário entre a poesia religiosa e a social. Ele fica ali, ó. Por isso que se diz que ele está sempre no limite entre o consciente e o inconsciente, que é o surrealismo, né? Nesse estado intermediário. Volto a repetir, ele era católico heterodoxo, né? Surreal, extremamente surreal, né? Mas gravida no meio dessas duas temáticas aí. Jorge de Lima. Jorge de Lima, gente, ele teve uma fase que ele era extremamente neoparnasiano, primeiro, que ele escreveu aquele Acendedor de Lampiões, lembram? Que é a fase parnasiana dele, ou seja, na primeira fase dele, destaque-se o poema O Acendedor de Lampiões, que eu passei para vocês. Ele também pertence ao cristianismo, referências bíblicas, é óbvio, né? Não é tão surreal quanto o outro, por isso que não foi sublinhado ali. Fala de regionalismo, poesia metafísica e religiosa, tranquilamente. Ele tem uma fase nordestina, né, em que ele escreve muito sobre o negro. A presença da raça negra é muito, muito comum no Jorge de Lima, principalmente nega fulô. Essa nega fulô, ô fulô, ô fulô. Então, repare aqui, ó, os escravos do Jorge de Lima são escravos concebidos como objetos. Nós temos aqui nos poemas dele sempre o cotidiano da escrava, no caso a nega fulô, retratando seus trabalhos domésticos que eram solicitados pela patroa. Às vezes, gente, essa negra ela é retratada como sedutora, mas como estratégia que se vale para sobreviver. Então, muitas vezes, gente, a sedução que a negra jogava para o seu senhor era um jeito que ela tinha para sobreviver. Porque senão apanharia, ia pro mastro aqui lá para apanhar de chicote, né? Então, às vezes, gente, a negra sedutora que aparece em algumas delas, e a negra uma vez também, é uma estratégia para poder sobreviver. Cecília Meirelles, a herdeira do simbolismo. Cecília Meirelles procurou questionar e compreender o mundo a partir das experiências dela, porque ela viajou muito. Gente. Nossa, ela viajou muito. Ela praticou uma poesia intimista. Repare, intimismo na prosa, na outra fase, é a Clarice Lispector. Na poesia, nós já temos essa realizantes. Reflexiva, de profunda sensibilidade feminina. E ela foi a principal voz da poesia moderna do século XX. E aí vem uma temática que eu acho muito importante: a preocupação com o tempo, com a fugacidade do tempo, com a efemeridade do tempo. E ela tinha certa inclinação pelo simbolismo, pelo caráter. Quando usa muita palavra, pelo espiritualismo e orientalismo, e também, gente, a forte inclinação para a musicalidade. Por isso que ela está inserida dentro do simbolismo. Mas eu andei falando para vocês de uma obra diferente dela. E da Inconfidência. Nesse romance da Confidência, as relações humanas, em seus múltiplos significados, equilibrados da palavra. Então, ela fala das relações humanas em seus múltiplos significados das palavras, mas todas elas equilibradas para poder explicar a Inconfidência Mineira. Ela consegue, gente, pegar um vocabulário assim, ó, tranquilo, sereno, médio. Ela não se hesita e nem deixa broxar a poesia. No Romanceiro de Confidência, os significados dela podem ser múltiplos,
mas são equilibrados. É o tipo de linguajar. Vinícius de Moraes. Ele foi um dos fundadores da Bossa Nova. Olha algumas músicas: Garota de Ipanema, Gente Humilde, Aquarela, Eu Sei Que Vou Te Amar, Chega de Saudade, Soneto de Fidelidade. A primeira fase dele, que nunca cai, é aquela fase da fase cristã dele, transcendental, mística. Agora, a segunda fase é aquela fase que seria a parte da mulher em diante, é a aproximação com o mundo material. E ele renuncia à superstição religiosa e ao puritanismo da primeira fase. E aqui, então, gente, nós vamos encontrar a fase religiosa, olha aqui embaixo, essa aqui é da primeira fase dele. Quando surge a figura feminina, quando ele fala do cotidiano, do social e a música popular, nós entramos já na segunda fase dele. E essa segunda fase, Soneto de Fidelidade, Soneto do Amor Maior, A Rosa de Hiroshima, Operário do Samba, tudo isso com vocês. Esse Vinícius de Moraes, as duas questões que vai cair na prova de vocês é pura interpretação de texto. Pura interpretação de texto. Tem gente que gosta e tem gente que não consegue, né? Não está bem habituado ainda de como se faz uma interpretação. Agora vem aquele que vai ter mais questões. Carlos Drummond de Andrade. Ele fez algumas vezes poema piada, que eu não coloquei nenhuma para vocês, né? Muitos dos poemas dele contêm ironia. A fase gauche dele, que é a primeira fase, é aquela eu maior que o mundo. Né? Fase individualista, metalinguagem, ironia, reflexão existencial, isolamento. Aqui, gente, ele se utilizou da poesia para discorrer sobre o próprio ato de fazer poesia. Nessa fase gauche é que aparecem aquelas poesias de metapoesia. Ou seja, usar da poesia para falar sobre o próprio ato de fazer poesia. Isso nada mais é do que a própria poesia, a metalinguagem. Né? E a fase social dele, que eu acho a melhor, é aquela em que o eu é menor que o mundo. Aqui ele tem interesse pelos problemas sociais e ele tem a vontade de transformar o mundo. Só que ele se sente incapaz, porque a arma que ele tem é a poesia, a literatura, não é metralhador, não é obuse, nada. Características dele: verso livre, justaposição de palavras, em linguagem meio cinematográfica, principalmente aquele poema Morte do Leiteiro. A impressão que se tem, gente, é que parece uma linguagem meio de Oswald de Andrade. Humor a serviço da crítica política, cultural e social. Bom, tem humor em tudo, gente. Né? Ele faz humor em cima da crítica política, da cultura e do social. Foi simpatizante das causas socialistas na década de 40, mas na década de 50 em diante, ele virou cético, não acreditava mais na política. Geração. Marco inicial é a publicação de... Isso aqui não é só para saber, gente. O engenheiro de Haroldo de Campos. Estamos no século... Terminou a Segunda Guerra Mundial, que é de 45 a 50. Fim da Era Vargas. Inicia a Guerra Fria. República Populista e regime militar. Tudo isso é da geração 45 e diante. Os artistas preocupados em buscar uma nova expressão literária, sem propor ruptura com as conquistas da primeira e segunda fase, eles também tentam defender algumas propostas desses dois grupos aí. E a terceira fase, a terceira geração, é a geração da maturidade literária. Aqui eles misturam ficção experimental com realismo fantástico. Ficção experimental, Clarice Lispector. Realismo fantástico com o Guimarães Rosa. Tá? Retoma o regionalismo, principalmente com o Guimarães Rosa,
O espaço urbano é objeto, Clarice Lispector, e pesquisa em torno da própria linguagem. Clarice Lispector, com A Hora da Estrela, tem a metalinguagem ali. Né? Deixa eu ver aqui. Quem são eles? Clarice Lispector, prosa. Mário Quintana, poesia, que eu vou dar semana que vem. João Guimarães, prosa. João Cabral de Melo Neto, poesia. A poesia de 45 a poesia é a arte da palavra, já diziam eles. Né? Levantou a mão ele e fala. Professor, vai cair até prosa de 45, né, na prova. Tá 46 de 45, já estou terminando. Só falta dar Grande Sertão Veredas. Imediatamente eu começo o João Cabral de Melo Neto e depois eu já dou o Mário Quintana. Mas hoje eu já vou fazer revisão. Sim, sim. Não, desculpa, travou aqui um pouco para mim, senhor. Eu não vi até 45, a prosa de 45. Tá? Isso. É isso? Tá bom, Então, obrigado. Clarice Lispector e Guimarães Rosa é prosa, de 45. Mário Quintana e João Cabral de Melo Neto é poesia. Vai cair os dois. A poesia, gente, de 40. A principal característica que eu me esqueci de colocar aqui é que ela é neoparnasiana, mas isso eu vou colocar em aula. Ela é neoparnasiana, é um retorno à métrica, à rima e à ritmo. Eles voltam a fazer rigor formal. Essa é a ideia. E a prosa retoma a psicológica com a intimista de Clarice Lispector e a regionalista de Guimarães Rosa. Vamos lá. Clarice Lispector. Ela subverte a estrutura das tradicionais gêneros narrativos. Ela quebra a sequência de começo e fim, porque tem obras que não têm começo, outras não têm meio, muitos não têm fim. Tem momentos que ela mistura prosa com poesia, usa muito figuras de linguagem, e a principal dela chama-se A Hora da Estrela, em que o narrador chama-se Rodrigo S. Ele é autocrítico. Ele critica a Macabea e todos nós. Essa obra, gente, tem um momento de metalinguagem, em que explica como se escreve um livro. E dentro dessa obra tem a própria historinha da Macabea. Né? Ela revitalizou os limites entre poesia e prosa, introduziu novas técnicas de expressão, experiência pessoal da mulher e seu ambiente familiar. Agora, sempre, gente, ela fala da vida interior, não é do interior, não é lá Caxias do Sul, Pelotas, interior dela. Intimismo, psicologismo, própria e às vezes até alheia das personagens, com sutis alternâncias de percepção da realidade. E aí ela pratica o que nós chamamos de fluxo de consciência. É estar no presente e passado, realidade e desejo, começa a se misturar. E o processo epifânico. A personagem, a partir de um fato banal do cotidiano, passa a ver o mundo e a si mesmo de outra forma. Que tu pensa que vai mudar, só que não. Demos aí vários exemplos. Né? Guimarães Rosa. Na obra Grande Sertão Veredas, a narrativa se constrói a partir de um tempo reestruturado pela memória por uma ordem de importância subjetiva do personagem Riobaldo Doutor. Reparem, eu vou contar para você semana que vem. Ele está contando a história para um doutor. O doutor nunca fala. Agora, a ordem da história, ela não é 100% cronológica. A história vai sendo contada conforme ele vai lembrando de fatos da história. Então, de repente, ele está contando um fato, depois ele conta outro, só que esse outro fato estaria antes daquele que contou antes. Então, gente, é por uma ordem de importância subjetiva dele, do Riobaldo. Né? Então, a gente sabe que a não é cronológica. A importância da narrativa é estruturada conforme a importância que ele dá aos fatos que ele vai narrar. Ele se utilizou muito do neologismos, aproveitamento de termos em desuso, isso aqui é arcaísmos, emprego de palavras de outras línguas,
exploração de novas estruturas sintáticas, onomatopeias e etc. Né? E aqui, então, está, ó, Grande Sertão Veredas. Reobaldo, um velho pacato fazendeiro, faz um relato de sua vida a um doutor, que nunca aparece na obra, mas cuja fala é sugerida por Reobaldo. Porque ele diz assim, ó, o doutor está com sede? O doutor não disse nem sim nem não. Como ele diz assim, o doutor quer água, né? Dá a impressão que o doutor falou. Mas a gente não vê, tá? Não ouve. Monólogo de Reobaldo, perseguições e emboscadas, além de aventuras românticas. Também relata preocupações metafísicas. Retrata 3 amores. Envolvimento com Otacília, que é uma moça recatada, bem lá no início do livro. O amor sensual de Irinhá, que é uma prostituta. E depois, o amigo e envolvimento, aqui que é o mais importante, com Diadorim, nome falso de Reinaldo, um jagunço, tá? Com o nome falso de Reinaldo. Não é que é uma mulher que se quer chamar de Reinaldo Diadorim, mas a gente sabe que é Maria. Na morte do Diadorim, em uma batalha, descobre que, na verdade, era uma mulher que se disfarçou para ser aceita no bando e vingar a morte do pai. João Cabral de Melo Neto, que a gente vai dar semana que vem. Ele, gente, a poesia dele tem como fruto um trabalho racional, não inspiração. Ele não acreditava em poesia sensitiva, sabe? Tipo, para, só um pouquinho, para, tá caindo uma poesia. Não, gente, para ele, o ato de poetar era um ato racional, pensado. Interessou-se pelos problemas sociais do Nordeste e por temas relacionados à arte e por futebol. Preocupado com a realidade social do Nordeste, faz reflexão sobre a criação artística, então ele tem poemas que ele fala de metapoesia e aprimoramento da poesia como linguagem e objeto. A poesia dele é extremamente substantiva, de cada 10 palavras, 7 são substantivo, o resto é pronome. Ele é objetivo naquilo que ele quer dizer, ele não enrola, ele tem precisão dos vocábulos, tudo isso eu vou explicar para vocês, estrutura fixa e versos rimados, ou seja, ele é um neoparnasiano. Morte e Vida Severino é uma das obras mais importantes dele. Severino é um lavrador do sertão pernambucano, foge da seca e da miséria e parte em busca de trabalho em Recife. No caminho só encontra fome, miséria, morte de Severino. Ao se aproximar do mar, ou seja, ele vê campos de cana, mas a miséria. Na capital também estão presentes ali, o que se repete nos manguezais. Desolado, pensa em suicídio, mas aproxima-se de um morador da cidade, daquele mangue que, com sua sabedoria, desperta ali a esperança. E ele vê o nascimento de uma criança. Eu vou contar isso aí para vocês, gente. Não vos apavoreis. Mário Quintana. Nem toda a poesia de Mário Quintana é pessimista. Nem todo ele é angustiado e também nem todo ele tem forte teor religioso. Então, tem poesias pessimistas e poesias normais, gente. Às vezes tem que ser alegre, tudo bem. Ele não é um descrente total da vida humana e quando há um sentimento de tédio, ele acaba estimulando a fantasia, o imprevisto para sair daquilo ali. Característica de Mário Quintana. Certo alimento em relação às questões sociais, parece que ele não fala de problema social, né? E para ele é pouco importante para a compreensão do homem no mundo. Quando sonetista, porque vocês sabem que ele faz soneto, aí sonetista, gente, ele faz métrica, rima e ritmo. Ele é um neoparnasiano. Ele tem um finíssimo senso de humor, mas com muita ironia, e os temas dele são vida e morte, Porto Alegre,
Infância em Alegrete, Vida e Morte, Porto Alegre, Infância e Progresso. Bom, deixa eu só ver uma coisa aqui com vocês. Qual é a obra que vocês vão ler para a prova? Alô? Lisístrata. Hã? Ah, Lisístrata. Lisístrata. Ok, isso. Deixa eu ver uma coisa aqui. Deixa eu só ver uma coisinha aqui. Deixa eu ver onde é que está o meu... Só um pouquinho. Deixa eu colocar aqui. Se não está aqui, ó. Aqui. Aqui. Deixa eu ver uma coisa aqui. Aqui. Ah, não é isso aqui. Um pouquinho. Ah, tá. O Lisístrata eu já tinha dado para vocês lá no Clube de Artes, né? Nós já tínhamos visto aí. Ok, turma, agora vamos ver perguntas que vocês queiram fazer. Deixa eu até abrir a prova aqui, ó, porque se vocês me perguntarem o que deve perguntar, eu vou responder, sem problema nenhum. Deixa eu só abrir aqui, ó. Só um pouquinho. Deixa eu ver aqui. Aqui. Abrir. Fala, Enio. Pode abrir, né? Enio. Ô, senhor, eu te perguntei sobre até onde caía, porque na tabela que o Mauro passou sobre os conteúdos da prova não tá a poesia de 45. Ah, não tá? Então vamos ver aqui. Só não tá. Não vamos brincar por isso aí. Deixa eu pegar aqui mensagens anteriores. Onde é que tá? Aí fica melhor ainda. Dá um tempo de a gente estudar, né? Fazer mais uma revisãozinha. Isso, por Deixa eu ver isso. aqui para mim. Deixa eu ver aqui. Encontrei. Ok. Aqui. Graciliano Ramos, Jorge Amado, Érico Veríssimo, Raquel de Queiroz, José Lins. Ok. Prosa, tudo. Cecília, Drummond, Jorge de Lima, Murilo Mendes, Vinícius Moraes. Ok. Realmente, a poesia não. Tá? Então é só Poesia prosa não. de 45. Tá, então perfeito, tá? Então, olha aqui, ó. Nós temos questões sobre Graciliano Ramos, Murilo Mendes, pintura da segunda fase, que aí vocês vão ver que é regionalista, Cecília Meirelles, Mário Quintana, Jorge de Lima, Carlos Drummond de Andrade, Vinícius de Moraes, Nove Reais, Hora da Estrela, Grande Sertão Veredas,
Guimarães Rosa, São Bernardo, Jorge Amado, O Tempo e o Vento, Raquel de Queiroz, José Lins, Carlos Drummond de Andrade, Cecília Meirelles, pura interpretação de texto, Mário Quintana, novamente pura interpretação de texto, Vinícius de Moraes, pura interpretação de texto. Então, vocês viram que essas três aqui é ler e fazer. Clara Hector, dois textos dela. Aí vocês vão pegar ela como um. Aí depois questões, uma, duas, três e quatro questões em cima do Lisístrata. Tá? Então foi bom ele ter dito. Tá? Realmente aqui não tem. Tá, mas vai cair Isso aí. o Mário. O único que cai, então, da poesia da terceira fase é o Mário Quintana. Pois é, pois é. Bem dito. É verdade. E lá no papel não está o Mário Quintana? Não, só tá prosa e poesia de 30, prosa de 45 e Lisístrata. Porque é o seguinte, ó, tu perguntou, eu vou dizer. É que o Mário Quintana, a primeira fase dele, aquela fase de sonetos dele, ele é da segunda fase. Enquanto que a fase dos epigramas, lembra aqueles epigramas que eu não gosto? Aham. Felicidade, é ser feliz fora da cidade, ele é da terceira. Então, eu tenho o primeiro período, né? O terceiro A, Isso. Aham. É o primeiro. me lembra de fazer isso aí, por isso que ele está na segunda. Porque a primeira fase dele é da segunda fase. E aí só os epigramas dele, aquilo que eu não gosto, é que a gente coloca ele na terceira fase. Então, deixa eu falar isso aí. Me lembro isso aí, porque senão tem gente que não está assistindo Tá aqui. bom. Porque não caiu, porque não pediu e coisa. É que a gente não determinou, só se colocou assim, poesia, prosa e tal. Mas dentro tem todos eles ali, tá? Então, só me lembro Beleza, isso aí. senhor. Então, Aham. Mário Quintana vai cair. Então, eu vou dar Mário Quintana, Tá bom. né? Aham. Ok? Obrigado, senhor. Mais alguma? Nada? Mais alguma pergunta? Não, não? Senhor, não tem nada não, senhor. Então tá. É isso aí então, tá, pessoal? Baixo. Tchau, tchau.